Para mim é uma alegria estar com vocês hoje nessa quinta-feira de adoração, nessa terra santa que é a comunidade Canção Nova, que faz parte da minha história. Quantas vezes eu vim acampar aqui na década de 90 e hoje sou eu que participo também da alegria desse carisma pregar para vocês. Meu nome é irmão Emanuel Maria, sou religioso do Instituto Hesed, da família Exército de São Miguel. Será que aqui tem guerreiro do Exército de São Miguel? Me ajudem. Quem como Deus? Amém, amém. Os guerreiros estão afiados. E hoje eu queria partilhar com vocês, quero estar junto nessa hora de pregação para falar. Você acredita que Deus tem poder para te trazer cura, sim ou não? Você acredita que Deus tem poder e autoridade para mudar uma enfermidade em saúde? Então hoje nós vamos ver em 3 passos como nós conseguimos transformar algo que está enfermo em saúde. Não nós, mas Deus agindo em nós. O poder é de Deus e Deus tem poder e autoridade para transformar a sua vida. Estamos na quinta-feira da adoração e hoje o Senhor quer mostrar a autoridade que Ele tem no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Ele quis estar conosco e na Santíssima Eucaristia é poder de cura. Talvez a gente pense na Eucaristia, você em alguma vez pode ter já pensado, mas na Eucaristia eu encontro consolo, eu encontro abrigo, eu encontro fortalecimento. Mas talvez você não tenha pensado, na Eucaristia eu encontro cura. A cura que eu preciso, eu encontro na Eucaristia. Nós vamos fazer o primeiro passo, e eu quero que você pegue o Evangelho de São João, capítulo 6. Abra a sua Sagrada Escritura, porque, pegando a palavra de Deus, nós vamos ver, em primeiro lugar, sobre o que Jesus Cristo tem poder. Eu tenho aqui a minha Sagrada Escritura, nós vamos abrir no Evangelho de São João, capítulo 6. Abra aí, pegue o Evangelho de João, capítulo 6. É um evangelho muito conhecido, mas nós vamos começar falando do primeiro ato de poder de Jesus. O primeiro ato de poder de Jesus é multiplicar os pães. Jesus estava num lugar onde havia muita gente. Imagina que você é mais uma pessoa que está naquele local. Um local amplo, grande. Imagina um lugar imenso, cheio de gente, 5.000 pessoas, muita gente reunida, e aquele povo tinha ouvido Jesus pregar durante a manhã. Aquele povo tinha ouvido Jesus falar. Imagina aquela multidão reunida, sentada. Aquela multidão chegou ao meio-dia, era hora da fome, e naquela hora aquelas pessoas estavam com fome, é claro, elas tinham se saciado com a palavra de Jesus, mas elas queriam se alimentar também. E naquela hora, precisava de comida. Mas era uma multidão imensa, uma multidão tremenda, e não tinha padaria suficiente, não tinha restaurante suficiente para dar comida para aquele tanto de pessoas. Imagina aquele lugar imenso. E naquela hora, um dos apóstolos fala com Jesus. Pega aí no capítulo 6 de São João, olha o que acontece. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse para Filipe: onde compraremos pão, para que todos estes tenham o que comer? E ele disse, o Filipe olhou para aquelas pessoas e disse, está lá, eu estou aqui no versículo 7, João 6, versículo 7. Ele disse, 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. E aí, Santo André, o apóstolo disse, aqui eu tenho um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente, uma multidão dessas? Imagina a cara de Jesus olhando para aquele apóstolo. Santo André olhava para ele e falava, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Imagina a cara de André olhando para ele, Jesus, eu não sei mais o que fazer. E Jesus fala, deixa comigo. Naquela hora, Jesus rezou. Jesus é 100% homem, como nós, à exceção do pecado, mas Ele é 100% Deus. Ele é o Filho de Deus.
E naquela hora ele fez uma oração poderosa. E nós estamos no primeiro passo, para entender que Jesus tem poder e autoridade para fazer o que Ele quiser com o pão. Ele tem poder e autoridade para pegar aquele pão e transformar. E naquela hora ele fez uma oração e aquele cesto de pão começou a transbordar de pão. Imagina você no lugar de Santo André Apóstolo. Imagina você olhando para Jesus e vendo pão saindo. Sai um pão, sai outro pão, sai outro pão. E aquele pão mostra a autoridade de Jesus. Porque 5.000 pessoas acabaram comendo e ainda sobrou uma quantidade imensa de pão naquela hora, manifestação do poder e da autoridade de Deus. Você entende que Jesus tem poder e autoridade para fazer o que Ele quiser com o pão? Sim ou não? Ele tem poder e autoridade para pegar um pão e transformá-lo em milhares de pães. Quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele tem poder sobre os pães, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas não para por aí, não. Tem um segundo ato de poder de Jesus que manifesta a sua autoridade e o seu poder. Depois de multiplicar os pães, Ele despediu os apóstolos e pediu que eles fossem para longe. Pediu que eles fossem e Ele iria encontrar-se com eles depois. Está continuando no Evangelho aqui, continua comigo aqui no Evangelho de São João, capítulo 6, porque está aqui. No Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 16. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, conta aqui, o evangelista São João, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum, já era escuro, e Jesus ainda não tinha se reunido com eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento forte. Eles tinham remado já 25 ou 30 estádios, estavam muito longe da margem. E, de repente, viram Jesus, que se aproximava andando sobre as águas. Imagina mais uma vez essa situação. Imagina você como um apóstolo diante daquele barco. Você está naquele barco e o vento passando e aquele barco em ponto de afundar. O barco ia para um lado, ia para o outro e os apóstolos com medo e de repente lá ao longe, andando sobre as águas, vem o Senhor andando. O que você ia dizer? Eu ia dizer que estava morrendo de medo. Nessa hora eu ia dizer, Ave Maria, o que está acontecendo aqui? Mas eles viram Jesus vindo junto a eles. Jesus veio andando sobre as águas. E Jesus veio andando sobre as águas com autoridade. O poder de Jesus era tremendo. Cada um de vocês, se a gente pisar o pé na água, a gente logo vai afundar. É automático. O nosso peso faz com que a gente afunde na água. Mas Jesus andava sobre as águas. Não era mágica. É graça e poder de Deus. O Filho de Deus tem poder. E tem autoridade. Você entendeu que Ele tem poder e autoridade sobre o pão, não foi? E agora Ele tem poder e autoridade sobre o próprio corpo dEle. Ele, depois de ressuscitado, atravessava portas. Quando Ele foi encontrar com os apóstolos reunidos no cenáculo, Ele entrou porta adentro e disse, a paz esteja convosco. Ele tem autoridade sobre o corpo dEle porque Ele ressuscitou dos mortos. E Ele tem autoridade sobre o corpo dEle, porque Ele andou sobre as águas. Ele tem autoridade sobre o pão, e Ele tem autoridade sobre o corpo dEle. Agora vem comigo, porque eu já disse um poder de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que é a autoridade sobre os pães. E eu disse o segundo poder de Deus, que Ele tem autoridade sobre o corpo dEle. Mas há uma terceira autoridade de Jesus, que é quando nós participamos de alguma santa missa, naquela hora exata, quando o sacerdote toca a hóstia e diz as palavras da consagração com a intenção de consagrar, naquela hora já não é mais pão, naquela hora é o corpo do Senhor, já não é mais vinho,
Naquela hora é o sangue de Jesus, naquela hora ele tem autoridade, porque na pessoa do sacerdote está Cristo. É por isso que São Francisco de Assis dizia que quando nós encontrássemos um anjo e um sacerdote, nós deveríamos saudar primeiro o sacerdote, porque ele age na pessoa de Jesus Cristo. Na hora da celebração, Jesus está presente. E a gente não pode duvidar. E eu preciso dizer que às vezes me gera uma indignação. Eu fico realmente muito bravo quando eu vejo algum irmãozinho evangélico ou alguma pessoa dizer é só uma aparência. Eu fico realmente com raiva quando eu vejo alguém dizer aquilo ali é só aparência, aquilo é memória do que aconteceu na última ceia, mas Jesus não está presente. Isso deixa o nosso coração com muita raiva, porque Jesus não é mentiroso. E muitas pessoas dizem que Jesus é mentiroso, ou então querem rasgar o Evangelho de São João, capítulo 6. Porque aqui está dito que ele multiplicou pães. Aqui está dito que ele andou sobre as águas. E aqui ele próprio disse o quê? Eu sou o pão da vida. Diz isso comigo, eu sou. Mais uma vez, eu sou. Jesus é mentiroso? Ele não é mentiroso. E às vezes sobe uma raiva no meu coração quando eu vejo as pessoas dizerem é só uma aparência. Esses católicos adoram um pedaço de pão. Que pedaço de pão o quê? É o corpo e o sangue do meu Senhor. É o corpo e o sangue do meu Senhor. Lá em Lanciano, há muitos séculos atrás na Itália, eu estou falando de 1200 anos atrás, houve um sacerdote que duvidou da presença real de Jesus, porque também os sacerdotes são atacados pelo inimigo para duvidar. E ele duvidou da presença real de Jesus, e na hora em que ele estava celebrando a Santa Missa, ele estava com uma dúvida tremenda se era Jesus ou se não era Jesus. E naquela hora ele estava celebrando com amor, com piedade, mas ainda assim ele estava na dúvida. E diante dos olhos dele, aquela hóstia consagrada se transformou num pedaço de carne. E este pedaço de carne está até hoje conservado no Santuário do Milagre Eucarístico de Lanciano. Já há mais de 1200 anos. Experimenta você deixar um pedaço de carne fora da geladeira por 5 dias, o que vai acontecer? Vai ficar com um mau cheiro tremendo a sua casa. Mas esse pedaço de carne está vivo e verdadeiro há 1200 anos para provar que Jesus está realmente presente na Santíssima Eucaristia. Dá glória a Deus e aplauda o Senhor, porque isso é milagre da graça dele. Isso é milagre do poder de Deus. Isso é milagre do poder de Deus. E esse milagre de Lanciano é fantástico, porque eles fizeram depois, cientistas, análise para ver o tipo sanguíneo. E o tipo sanguíneo que existe no milagre eucarístico de Lanciano é o tipo sanguíneo AB positivo, que é o mesmo do sudário de Turim. E é o mesmo de todos os outros milagres eucarísticos. Fizeram uma análise na carne do milagre eucarístico. E aquela carne é carne de coração, do tecido do miocárdio. E os cientistas não sabem explicar, porque eles dizem que aquela carne é uma carne viva. É uma carne que está viva há 1200 anos e tem sinais e marcas de que aquele coração sofreu. Mas mais ainda, aquele espaço que tem no meio do milagre eucarístico é um espaço mais ou menos de uma lança de um soldado romano, como a gente vê na Sagrada Escritura, que o coração de Jesus foi transpassado, o lado dele foi transpassado. Mas não para aí. Atenção, olha o que acontece. O vinho foi transformado em sangue, visivelmente. São 5 pedaços de sangue coagulado, do mesmo tipo sanguíneo do corpo de Cristo. E o sangue tem vários pedaços, um pedaço pequeno e um pedaço grande. Quando são pesados, todos os pedaços têm o mesmo peso. Por que isso, irmão? Para mostrar que ainda que seja uma só gota do preciosíssimo sangue no cálice na Santa Missa, ali tem o sangue de Jesus todo inteiro. Jesus tem poder para multiplicar pão.
Jesus tem poder para andar sobre as águas. E Jesus não é mentiroso. E Ele tem poder e autoridade para que na Santa Missa o Santíssimo Sacramento esteja presente. E Jesus esteja presente em seu corpo, sangue, alma e divindade. Poder e autoridade de Deus para nós. Deus amou tanto o mundo. Diz também Jesus, no Evangelho de São João, está escrito, João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tremendo. E a gente pode dizer que a Santíssima Eucaristia é o sacramento do amor, mas o sacramento do amor é um sacramento do amor que cura. Como eu dizia no início, a gente lembra muito de Jesus Eucarístico como lugar de consolo. A gente vai para a capela, adora Jesus e lá é um momento onde a gente se refaz, um lugar onde a gente se encontra com o Senhor. A gente vai para a Santa Missa, porque somos católicos, todo domingo vamos lá cumprir o nosso preceito dominical, honrar o Senhor. Mas às vezes a gente acha que é uma coisa de cumprimento. Deixa eu te dizer, na Santa Missa nós temos ocasiões de cura. E ocasiões de cura que são tremendas. Ocasiões de cura que transformam a nossa vida. Eu quero partilhar com vocês uma história que eu ouvi do nosso querido Padre Rufus. Quem conheceu o Padre Rufus, levanta a mão. Algumas pessoas aqui já tiveram a honra de ver o Padre Rufus. Deixa eu contar quem é o Padre Rufus. O Padre Rufus foi um dos maiores exorcistas que a terra já viu. Ele era um exorcista poderoso em pregações e em palavras. Um exorcista fantástico. Ele teve várias vezes aqui na comunidade Canção Nova. E quantos milagres ele realizou nessa Terra Santa. Quantos milagres ele realizou aqui, agindo por meio da palavra de Deus e da força da sua pregação. E o Padre Rufus teve a honra de viajar mais de 150 países. Ele era o vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas. Um exorcista poderoso nas suas orações. E um homem de muita fé, de muita santidade. O processo de beatificação dele está caminhando. E a gente espera que em breve ele tenha a honra dos altares, junto com o nosso querido Padre Jonas e junto com o nosso querido Padre Léo. Amém? Amém. Que a gente possa dizer, São Jonas, São Léo e São Rufus em breve, em nome de Jesus. E o Padre Rufus, ele tinha muita autoridade. Eu tive a graça, foi um presente de Deus para mim e para a família do Instituto Hesed, que por 3 vezes ele foi à nossa casa em Fortaleza. E participou do maior evento que nós fazemos todo ano, Misericórdia Brasil, que acontece na Festa da Misericórdia, lá um evento de cura e libertação fantástico. Cada ano vão missionários, pregadores, e por 3 anos nós tivemos a honra de recebermos o Padre Rufus. Povo de Deus, eu vi coisas impressionantes acompanhando o Padre Rufus. Eu fui o tradutor dele nesses 3 anos. E eu vi coisas impressionantes. No primeiro ano que eu tive com o Padre Rufus, eu vi uma cena que eu não acreditava. O Padre Rufus já era idoso. Imagina um senhor de mais de 70 anos, uma pessoa já de uma certa idade. Ele tinha práticas de santidade. A gente tinha a cama dele arrumada. Ele chegava no nosso convento, depois que ele ia embora, a cama estava arrumada do mesmo jeito. Ele dormia sentado numa cadeira para fazer penitência. Ele pregava um encontro inteiro sozinho. O encontro começava sábado de manhã e encerrava domingo à tardinha. Ele fazia 4 pregações no sábado, 4 pregações no domingo, e no intervalo ele descansava? Não. No intervalo ele ficava atendendo os possessos pelo demônio. Um homem de um sacrifício tremendo. Na primeira vez que eu o vi, ele pregou o sábado inteiro. E depois de pregar o sábado todo, ele estava lá lanchando na nossa casa. Já era perto de 7h30 da noite, quando ligaram lá do estádio onde estava acontecendo o encontro, que alguns sacerdotes que eram ministros de cura e libertação estavam lidando com uma mulher possessa. E essa mulher possessa estava
dando trabalho, ninguém conseguia segurar, eram 4 homens fortes que não conseguiam segurar aquela mulher. E ele escutou o que estava falando, porque ele entendia espanhol, entendia um pouquinho de português. E aí ele falou, o que está acontecendo? A irmã falou, não, é uma senhora que está tendo manifestação lá no estádio. Ele falou, eu vou lá. A gente não conhecia ele. A gente falou, não, padre, o senhor está cansado, amanhã o senhor vai pregar o dia todo. Ele disse, eu vou, me levem lá agora. Era uma viagem de meia hora, chegamos lá e o padre Rufus, em 15 minutos, libertou aquela mulher que estava batendo em todo mundo com a voz terrível, manifestando terrivelmente e saiu de mãos dadas com ele, com um sorriso nos lábios. Essa era a autoridade do padre Rufus. Um homem poderoso em autoridade. Agora, eu partilho com vocês uma história que o próprio padre Rufus me contou de uma vez que ele estava na Índia. A Índia é um país muito grande e ele foi pregar um retiro para algumas irmãs religiosas, umas freiras que cuidavam do hospital imenso. Para encerrar o retiro, ele foi celebrar uma santa missa na capela do hospital. Eu quero que você imagine essa cena acontecendo. O padre Rufus estava para celebrar a Santa Missa e a freira, diretora do hospital, chegou para ele e disse assim, padre Rufus, eu queria muito que o senhor fosse rezar por todas as pessoas que estão aqui nesse hospital, mas eu sei que não dá tempo, o senhor acabou o retiro, o senhor tem que viajar logo depois, mas eu quero que o senhor reze por uma doente muito particular. E o padre Rufus pensou, mas, meu Deus, eu já preguei o retiro todo, mas vamos ver o que essa irmã vai dizer. Olha o que ela disse. Aqui já há 6 meses tem uma mulher que estava grávida e ela não tinha forças para nada, ela não tinha forças nem para levantar. Então ela levou a gravidez por 6 meses internada aqui no hospital, recebendo alimentação porque ela não conseguia levantar da cama. E ela acabou dando à luz ao seu filho, só que ela não consegue nem mesmo segurar o seu filho nos braços. É a mãe dela quem toma conta do bebê, é a mãe dela que alimenta o bebê, porque essa mulher não consegue fazer nada. Essa mulher está completamente fraca, e nós queremos que o senhor reze por ela. E o padre Rufus falou, tá bom, depois da Santa Missa me traga ela, que eu rezo por ela brevemente após a Santa Missa. Mas olha o que a freira fez. Imagina a cena. Uma capela do hospital, uma capela até grande. De repente o padre Rufus estava na sacristia, se preparando para celebrar a Santa Missa. E enquanto ele começa a entrar na procissão, do outro lado vêm uns enfermeiros e trazem uma mulher deitada na maca. E trazem ela diante do altar. E colocam ela diante do altar. Imagina a cena. O padre Rufus entrando para a Santa Missa e aqueles enfermeiros trazendo uma mulher deitada na cama, na sua maca. E o padre Rufus disse que naquela hora ele ficou com um pouco de raiva. Ele falou, mas meu Deus, uma mulher deitada diante do altar, mas, bom, se já trouxeram, vamos caminhar com a Santa Missa. Ele começou a celebrar a Santa Missa e ele foi lembrando de algumas partes da Santa Missa que estão preparadas para a cura. E eu quero que você preste atenção, porque a partir de hoje, a forma como você participa da Santa Missa não pode ser mais a mesma. Encerrando a nossa quinta de adoração, nós teremos a Santa Missa hoje à tarde. E nós vamos entender que participar da Santa Missa é participar de um momento de poder de cura. Isso que o padre Rufus começou a pensar. E ele contava, a missa é composta de 2 partes, e as 2 partes são partes de cura. Em primeiro lugar, a gente tem a parte inicial, que é a proclamação da palavra de Deus. E naquela hora, quando a palavra é proclamada, a cura pode acontecer. Lembram do centurião da Sagrada Escritura? O que ele disse? Senhor, eu não sou digno, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Mas no original da Sagrada Escritura, não é salvo a palavra, é dizei uma palavra e eu serei curado. É como está no Santo Evangelho.
No Evangelho de São Mateus, capítulo 8, eu serei curado. Eu serei curado. E o meu servo será curado. Nessa hora da Sagrada Eucaristia, quando a gente está proclamando a palavra de Deus, a palavra proclamada é fonte de cura. E naquela hora, o Padre Rufus começou, enquanto a palavra era proclamada, ele começou a pensar que naquele momento Jesus já estava tocando aquela mulher. Mas ele não parou por aí. Imagina que a Santa Missa está continuando, você está lá naquela igreja, olhando o Padre Rufus celebrando e olhando aquela mulher deitada naquela cama diante dele, na autoridade do Padre Rufus. Ele olhou para aquela mulher e disse: Senhor, eu sei que 3 vezes o Senhor é levantado na Santíssima Eucaristia. No pão. Ele lembrou de Jesus e lembrou que na hora do ofertório o padre eleva a hóstia consagrada. E o que ele diz? Bendito sejais pelo pão, que é fruto do trabalho do homem. E ele olhou para aquela mulher e disse: Senhor, essa mulher já deve ter trabalhado muito, essa mulher já fez tanta coisa na sua vida. E essa mulher agora está deitada nessa cama há 6 meses. E ela não consegue cuidar do filho dela. Toca, Senhor, eu te peço. Lembra do fruto do trabalho dessa mulher. Ele fez uma oração poderosa naquela hora. Ele começou a lembrar daquela mulher e começou a lembrar do poder de Deus que cura na Santa Missa, como fruto do trabalho. E na hora do ofertório, você vai lembrar, quando o sacerdote começar a levantar a hóstia, quando ele levantar o cálice, você vai lembrar de oferecer tudo aquilo que você já trabalhou na sua vida. Todos os ofícios que você fez, e vai colocar dentro do cálice todos os sofrimentos que você tem enfrentado. A Santa Missa de hoje vai ser uma Santa Missa diferente, porque você vai na hora do ofertório unir o seu sacrifício ao poder de Cristo, que é um poder que traz cura. Mas a história não parou por aí, porque o Padre Rufus lembrou de uma segunda vez em que a hóstia é levantada. Qual é a segunda vez? É a hora da consagração. E a hora da consagração, o sacerdote levanta a hóstia consagrada e diz: este é o meu corpo que será entregue por vós. E o Padre Rufus fez outra oração. Ele sabia do poder de Deus e ele falou: se nessa hóstia consagrada o Senhor está presente como eu creio, como a igreja ensina, toca o coração dessa mulher. Toca o corpo dessa mulher e traz a cura que ela precisa, para a sua vida. E ele rezou, mas a oração não parou por aí, porque ele continuou lembrando da Santa Missa. E claro, tem o amém do por Cristo, mas aquilo é encerrando a oração. E ele lembrou a 3ª vez em que a hóstia é levantada, que é a hora da comunhão. O corpo de Cristo. E a gente recebe a Sagrada Comunhão e diz o nosso amém. Nessa hora, ele desceu para poder dar a comunhão para aquela mulher. E ele foi bem pertinho dela e deu a comunhão para ela. E enquanto ele dava a comunhão, ele rezava silenciosamente e pedia: Jesus, como teu corpo santo está aqui, toca o corpo dessa mulher, para que o corpo dessa mulher tenha vida, e o corpo dessa mulher tenha vida plena, e o corpo dessa mulher possa ser tocado pela tua graça, pelo teu amor. Toca o corpo dessa mulher e que ela possa cuidar do seu filho, que ela possa voltar a ter saúde. E ele rezou e pediu essa grande graça para essa filha amada de Deus. Ele rezou e pediu essa graça. Só que acabou a Santa Missa e o Padre Rufus desceu para rezar com aquela mulher. Agora imagina essa cena: o Padre Rufus acaba a Santa Missa, as pessoas já vão embora, e ele vai junto daquela mulher deitada na cama. Aquela mulher está do lado do marido dela, que acompanhou a gravidez o tempo todo. E naquela hora, o Padre Rufus começa a rezar por aquela mulher, e começa a rezar em línguas, como nós fizemos há pouco. E ele começou a pedir o dom do Espírito. E naquela hora ele disse: eu te peço, Jesus, pela Eucaristia, que eu acabei de celebrar, pelo poder que o Senhor tem na Santíssima Eucaristia, e lembra do poder dele, que ele tem o poder para multiplicar pão, ele tem o poder para andar sobre as águas, ele tem o poder para estar presente na Santíssima Eucaristia, e lá ele tem o poder para curar você.
Ele tem o poder para tocar o teu coração, para curar o teu coração e para te dar saúde que você não tem. Quando você participa da Santa Missa com fé, a Santa Missa é sim sacramento de cura por excelência, porque Jesus está presente. E naquela hora, Ele toca o coração de vocês e toca o nosso coração. E Jesus toca cada pessoa com fé. Naquela hora, o Padre Rufus começou a rezar por aquela mulher. Estendeu a mão e começou a rezar em línguas. E disse: Jesus, eu creio no teu poder. Eu creio no teu poder e na tua autoridade. Não é a minha autoridade, mas a tua agora. E eu vou dizer em voz alta, Jesus. E ele se dirigiu para a mulher e disse: em nome de Jesus, senta-te agora. E a mulher que estava deitada não conseguia sentar na cama. Há mais de 6 meses, a mulher começou a se mover e começou a sentar, ainda muito fraca na cama. E o Padre Rufus começou a ver que aquela oração era a oração que Deus queria, e ele já começou a pensar humanamente: já está bom, não precisa mais, essa mulher já está sentada, ela vai conseguir segurar o seu filho. Mas aí o esposo dela estava do lado e falou: não, padre, não é o suficiente, eu preciso que a minha esposa fique de pé. Eu não quero ela somente sentada nessa cama, mas eu quero que ela fique de pé. E o Padre Rufus pensou: meu Deus, se eu rezar e isso não acontecer, a fé desses dois vai estar abalada. Mas o Senhor Jesus está vendo a fé do coração desse marido. Você tem fé para rezar pela cura de alguém? Talvez essa pessoa não acredite mais na cura dela, mas você hoje foi trazido aqui pelo próprio Jesus Cristo para ouvir essa palavra e crescer na fé, no poder de Deus. Você viu que Jesus tem poder para fazer grandes coisas e tem poder para curar. Você hoje é um instrumento de Deus para tocar quantas pessoas que precisam encontrar cura, que precisam encontrar libertação. Você hoje é um instrumento de oração. Naquela hora, aquele marido olhou para o Padre Rufus e com o coração cheio de fé, ele disse: padre, ela precisa ficar de pé. E o Padre Rufus tomou a mão dela e disse: em nome de Jesus, fica de pé. E aquela mulher desceu da cama e ficou de pé, só que ela ainda estava muito fraca, ela começou a ficar de pé, começou a tremer e caiu no chão. Naquela hora, os enfermeiros pegaram, colocaram ela na maca de novo, e o marido não desistiu. E aí é a intenção de oração de cada um de nós. Porque muitas vezes parece que a resposta da cura por quem a gente reza ainda não chegou, e a gente tem que insistir. Você tem que insistir, você não pode ficar parado na oração. E o marido falou: não, padre, reza mais, vamos rezar juntos. E o Padre Rufus chamou as enfermeiras, os enfermeiros chamou as irmãs, chamou o marido e ele próprio estendeu a mão para aquela mulher e começou a rezar em línguas. E ele estendeu a mão e rezou em línguas e foi rezando, rezando. E depois ele disse mais uma vez: em nome de Jesus, fica de pé. E aquela mulher ficou de pé, parada. E naquela hora o marido já começou a ficar feliz e o Padre Rufus já começou a dar glória a Deus e achou que Deus já tinha completado a obra. Mas Deus não faz nada pela metade. A obra de Jesus é uma obra por completo. A obra de Jesus na cura da tua saúde e na cura do teu coração é uma obra completa. Naquela hora o Padre Rufus, ele falou: Jesus, tu tens o poder de não somente fazer essa mulher ficar de pé, mas dessa mulher andar. Eu creio no teu poder. Em nome de Jesus, disse ele, caminha agora. E a mulher começou a dar os primeiros passos, ainda meio sem força, 6 meses deitada numa cama, e ela começou a andar, e começou a andar mais forte. E o Padre Rufus falou: eu não posso me esquecer do Evangelho, porque houve um Evangelho. E nesse Evangelho tinha um homem que estava deitado numa maca, e Jesus estava numa casa. E naquela hora os amigos dele levavam, eram 4 amigos que levavam um paralítico para Jesus. Lembra dessa história? Tinha um paralítico numa maca e 4 amigos levavam aquele homem. E a casa estava muito cheia. E eles subiram
lá na casa e abriram um telhado para poder aquele amigo entrar. Mas não era de telha igual as nossas casas aqui no Brasil. O telhado lá é um telhado feito de laje, de cimento. Eles tiveram que quebrar o telhado para poder aquele homem descer. E aquele homem teve a graça de ser curado por Jesus, porque ele tinha amigos. Talvez você tenha vindo aqui com amigos. Olha para o seu lado, para o amigo que veio com você e diz: obrigado por ser meu amigo. Quando eu estiver doente, você me ajuda. Se eu estiver pesado, você me carrega. Se eu estiver muito pesado, você chama outro para me carregar. Ele pede a sua ajuda e você vai pedir a ajuda dele. E naquela hora, aquele paralítico que tinha amigos, desceu daquele telhado. E naquela hora Jesus falou com ele: teus pecados estão perdoados. E depois Jesus disse: fica de pé, toma a tua cama e anda. Essa mesma palavra que Jesus tinha dito, o Padre Rufo se lembrou e falou: essa mulher não só ficou sentada, essa mulher não só ficou de pé, essa mulher não só ficou andando, mas essa mulher precisa tomar a sua cama e andar. E ele disse: eu te digo em nome de Jesus, agora toma a tua cama e anda. E ela enrolou o colchonete que ela estava, pegou na sua mão e saiu andando, e não viu mais o Padre Rufus, porque aquela mulher ficou completamente curada pelo poder da Eucaristia. Pelo poder da Eucaristia. Ela ficou completamente curada pelo poder da Eucaristia, como você pode ficar completamente curado pelo poder da Eucaristia. Nessa quinta-feira de adoração, o Senhor hoje é o dia da graça que Ele escolheu para você experimentar o poder de Deus na sua vida. Há poder em Jesus Cristo. E o mesmo Jesus que estava lá, curando aqueles enfermos, Ele vai estar vivo, passando no meio de nós na Santíssima Eucaristia, vai estar conosco aqui. O mesmo Jesus que realizou curas e milagres por meio do ministério do Padre Rufus, hoje vai estar presente sobre o altar que vai estar aqui, e o Senhor vai agir em nosso meio com poder, mas depende da sua fé. Você pode ser de dois tipos de pessoas. O tipo de pessoa que escolhe acreditar com fé e persevera em oração, ou aquele tipo de pessoa que deixa a graça passar e acha: essa pregação, irmão, foi interessante. Irmão Manuel Maria, eu queria que meu esposo ouvisse, eu queria que a minha tia ouvisse, mas acha que a graça não é para você. Dois tipos de pessoas. Que é aquele que vai atrás e pega a graça e fica com a graça para você, e outro que acha que a graça é para outra pessoa. Você tem duas escolhas. Você pode ser daquele tipo de pessoa que deixa a graça passar, ou hoje é o dia que o Senhor preparou para você, nessa quinta-feira de adoração, para realizar milagres de cura, milagres e prodígios e graças para transformar a sua vida. Essa é a hora. Essa é a hora em que o Senhor vai agir em nosso meio, e essa é a hora em que Ele vai agir com poder junto de você. Se você acreditar, essa é a hora de você manifestar a sua fé. Ele é poderoso para fazer conforme a sua fé. Porque Jesus não faz violência. Ele não faz violência nenhuma, mas Ele espera que você manifeste a sua fé, acreditando e declarando que Ele tem poder. Na minha vida, eu experimentei grandes graças de cura por meio da Santíssima Eucaristia. Eu fui curado interiormente e recebi graças de cura. Uma certa vez, eu estava com um problema muito grave de dor de cabeça e eu precisava pregar, mas naquela hora nem os remédios faziam passar a dor de cabeça. E eu fui para a capela e disse: Jesus, eu preciso pregar nessa noite, mas eu não estou conseguindo nem raciocinar por causa dessa dor de cabeça, mas eu estou aqui diante de Ti na Santíssima Eucaristia e eu te peço,
Na autoridade de um consagrado teu, de um homem de fé, eu te peço, me dá a graça da cura para que eu possa servir e manifestar o teu poder e a tua autoridade para as pessoas. E naquela hora o Senhor ouviu o meu clamor. Naquela hora Jesus ouviu que nós podemos fazer grandes coisas no poder de Deus. Por isso eu te peço, fica de pé, porque nós vamos começar a rezar. Fica de pé porque nós vamos começar a clamar as graças de Deus. O nosso coração tem sede do Senhor. O nosso coração tem sede de Deus. E você hoje veio para essa quinta-feira de adoração, para começar nessa manhã, ouvindo do poder de Deus. Do poder de Deus que traz cura. Do poder de Deus que traz libertação. E talvez você estivesse por um tempo distante do Senhor e veio hoje aqui. Tem várias caravanas aqui que vieram de vários lugares. Tem várias pessoas que nos acompanham de casa. E o Senhor hoje tem feito grandes coisas. E tem te convidado para estar mais perto dEle. Nós vamos crescer hoje na fé. E Jesus daqui a pouco vai vir aqui para o nosso rincão para ser adorado. Por essas pessoas aqui, por você que está em casa. E a manifestação do poder de Deus vai ser tremenda. O Senhor já dá uma certeza no meu coração de que Ele vai agir com poder. Mas em primeiro lugar, nós temos que declarar que nós o amamos. Nós temos que declarar que nós reconhecemos a Ele. Reconhecemos o poder dEle. E para isso nós precisamos começar a rezar. Eu convido você a, junto com o ministério, começar a rezar, dizendo para Jesus: eu estava com saudade de Ti, Senhor. Eu estava com saudade de estar em adoração. Eu estava com saudade de estar na Tua presença. Eu estava com saudade de experimentar o Teu amor. E hoje eu vim aqui para Canção Nova. Hoje eu liguei na TV Canção Nova na rádio para experimentar o Teu amor. Para experimentar o Teu poder. Eu preciso de cura na minha vida. Eu preciso de cura na minha família. A pessoa que eu amo está enferma e eu preciso que essa pessoa seja tocada pela Tua graça. Eu sei que o Senhor tem poder para realizar grandes coisas. O Senhor multiplicou os pães. O Senhor andou sobre as águas. E o Senhor está presente na Santíssima Eucaristia, que é sacramento de cura. Como aquela mulher que estava deitada há 6 meses e levantou pelo poder da Tua Santíssima Eucaristia. Eu quero desejar a Tua presença. E eu quero ser um adorador. Eu quero desejar a Tua presença. E eu quero, nessa manhã de adoração, já experimentar o Teu poder. E o Teu poder que cura e traz libertação. No teu coração, declara que você estava com saudade dEle, mas que você voltou. Porque a adoração é o teu lugar. Você voltou porque a Igreja Católica é o teu lugar. Aqui está Jesus presente na Santíssima Eucaristia. Tem muitas outras igrejas espalhadas talvez na rua da tua casa, onde tem pregação, onde tem oração, mas lá não tem Jesus Eucarístico. Porque é na nossa Igreja Católica que Jesus está presente por meio dos sacerdotes. E você hoje está sendo chamado pelo Senhor para voltar para casa. E voltar para casa é voltar para casa onde há uma luz vermelha na igreja, onde há um sacrário, onde está Jesus te esperando para te curar. Talvez você tenha andado em algumas outras igrejas, em alguns outros caminhos. Talvez você tenha dito pela sua boca: esses católicos adoram um pedaço de pão. Mas hoje você entendeu que Jesus não é mentiroso. Hoje você entendeu que Jesus fala a verdade. E em João 6 ele diz: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne terá vida eternamente. A minha carne é vida para o mundo. Ele quem disse. E você acredita nisso? Por isso você que volta para casa, ou você que já está em casa, mas quer crescer no amor a Jesus Eucarístico, você diz: estava com saudade de Ti. Canta isso. Estava com saudade de Ti. Estava com saudade de Ti.
eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Reza isso, estava com saudade. Estava com saudade de ti. Estava com saudade. Estava com saudade de ti. Eu me afastei. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei. Mas eu voltei, pois eu sei, aqui é meu lugar. Declara isso para Jesus, mas eu voltei. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Você declara filho, você declara filha, mas eu voltei. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei. Mas eu voltei, pois eu sei. Ergue os braços e canta. Recebe, Senhor. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Recebe, Senhor. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração, Senhor. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Escuta essa palavra que o Senhor diz para você. Eu tenho o poder para fazer o que eu quiser na tua vida conforme a tua fé. É o teu Jesus que está dizendo nesse momento para você. Ele está dizendo para você que aqui é a tua casa, que a adoração é a tua casa e que Jesus está presente na tua vida. Quanto mais você adorar a Ele, Ele te convida para ser um adorador, mas não qualquer, um adorador em espírito e em verdade. Você declarou que você voltou para casa. E o Senhor fala para vários que estão aqui hoje, que vieram trazidos por outras pessoas. Você veio porque você veio trazer alguém e você acabou ficando hoje. Aqui é a tua casa. E Jesus tem aqui alegria para te dar, uma alegria que não passa. Jesus tem alegria infinita. Jesus fala para outros que estavam frios na oração, porque Ele quer vir em nosso meio. E Ele está chegando agora. Recebe o Senhor. Aqueles que podem, se coloquem de joelhos. Os que podem, se coloquem de joelhos ou então de pé. E recebe, Senhor, a nossa adoração. Estenda suas mãos em direção a Jesus. Canta. Recebe, Senhor. Solta a voz. Recebe a minha